Essas dietas low carb ou a cetogênica, como você tinha falado, elas podem trazer prejuízos? Como é que é? Porque Olha, durante um tempão ficou muito famoso, né? Dieta low carb, porque é só assim que você emagrece e tudo mais. e muita gente tem essa visão ainda, né? Até hoje, E né? não só leigos, mas alguns profissionais também, o que me preocupa um pouco. Lógico, dá para fazer uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, inclusive cetogênica, tem indicações para algumas doenças também. Não é só uma questão de emagrecimento. Até quando a gente tem uma produção maior de corpos cetônicos, nosso fígado que faz essa produção. Então, o que acontece? Você deixa de consumir carboidratos ou come pouquinho, o seu fígado sabe quanto que é importante ter glicose na sua corrente sanguínea para os seus tecidos, e ele vai fazer o seguinte, ele pega a gordura, ácido graxo, e ele vai converter em corpos cetônicos. E ele manda corpos cetônicos para a circulação. E aí, esses corpos cetônicos, ele consegue ser convertido em energia nos tecidos que são extra-hepáticos, outros tecidos além do fígado. Então, é uma sacada interessante do fígado, que ele não quer deixar você sem energia. Sem energia, você morre. Sem ATP, que é a molécula principal de energia, a gente morre. Então, é um processo adaptativo para que você consiga sobreviver sem consumo de carboidratos. Então, é uma estratégia interessante para o seu corpo. Interessante. Porém, a questão é, muita gente entende que, então o fígado oxida, queima, quebra ácido graxo, então, consequentemente, vou quebrar a gordura do meu corpo. Mas não é bem assim, porque ele pode pegar do teu corpo ou da sua alimentação. E é natural que, se você está numa dieta cetogênica, você vai comer mais gordura. Então, você vai metabolizar essa gordura que você está consumindo e não só a sua gordura. E aí a questão é, se está em déficit calórico em cetogênica, claro que você vai emagrecer. Assim como qualquer dieta em déficit calórico. Mas se não for déficit calórico, você realmente não teria um benefício em emagrecimento. Porém, pensando nessa dieta, tem algumas doenças, como por exemplo, epilepsia e síndrome de Vivo, onde é obrigatório praticamente, na síndrome de Vivo, é obrigatório o paciente estar em cetose. Que síndrome é essa? É uma síndrome neural, onde tem uma redução de SGL, é uma proteína neural que capta a glicose. Então, nós temos lá um GLUT1, que é a proteína que está lá dentro, no seu cérebro. E ela pega essa glicose. Só que o paciente não tem essa proteína, ou tem muito baixinha, então a glicose não entra. Se a glicose não entra, o paciente tem convulsão, porque não tem ATP, não tem energia. E aí a sacada foi, bom, então se tem corpos cetônicos, ele vai entrar no cérebro e ele vai ser convertido em ATP. Que foda. Muito interessante, Aham. né? Então, assim, o tratamento para esse paciente é dieta cetogênica. E aí, como que é descoberta? A criança tem 2, 3 anos, começa a ter convulsão, convulsão, convulsão. O médico faz tratamento com antiepilético, medicação, não dá certo. E aí ele começa a desconfiar. Puxa, será que é uma síndrome de Vivo? E aí faz um teste genético para avaliação do gene, que é chamado de SLC2A1, para verificação dessa mutação. E a pessoa tem essa alteração, e aí é só dieta cetogênica. A longo prazo, essa criança tem uma melhoria normalmente. Então, com 7, 8 anos, normalmente, dá para colocar um pouquinho mais de carboidrato para essa criança. Mas é algo, assim, muito particular, tem que ser muito bem acompanhado. Porque se tiver mais carboidrato, não tem a passagem para o cérebro, não tem ATP, e a pessoa tem muita convulsão. Então, nesse caso, é obrigatório cetogênica. É muito importante. Porém, nas outras questões em relação ao emagrecimento, não é a melhor estratégia. Dá para ser feita? Até dá, mas tem que ter cautela. Porque se você coloca muita proteína na dieta, não está mais em cetose. Para essa criança que tem síndrome de Vivo, não dá. Porque ela é obrigatória estar em cetose, tem que ter corpos cetônicos. Agora, numa questão de emagrecimento, meio que tanto faz. Você ter corpos cetônicos ou não seria assim o ponto principal em relação a isso. Mas a questão é, quando eu reduzo muita carboidrato da alimentação, eu vou subir, consequentemente, gordura e a proteína também. É uma proporção, né? É uma matemática que está ali. E aí, na hora que eu subo mais proteína, consequentemente, eu não tenho mais cetose. Porque a proteína também pode estar envolvida com uma produção hepática de glicose e a cetogênese não acontece. Então, quando eu penso numa criança que tem síndrome de Vivo, eu tenho que limitar a proteína, o que é ruim, porque ela não tem tanta proteína assim e é uma dieta que fica muito carente, muito pobre. Uhum. Aí tem pacientes nossos que fazem uma dieta cetogênica de fato, que tem essa produção de corpos cetônicos. Aí, nesse sentido, a proteína também é mais baixa. E nesse caso, se é um paciente que visa manutenção de massa muscular ou hipertrofia, aí também não é a melhor coisa. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. O que a gente consegue, assim, ajustar um pouquinho é que quando nós colocamos uma gordura, que é um TCM, um ácido graxo de cadeia média, normalmente ele é mais potente para a indução da cetogênese hepática. Então, a gente oferece mais ácido graxo de cadeia média para que tenha mais chance de mais cetose. É um tipo de gordura que ele entra mais na mitocôndria, ele potencializa mais a produção de corpos cetônicos. Então, ele é interessante nesse fígado para essa produção.
Então, quando tem uma dieta cetogênica, tem que ser bem planejada. Se eu colocar muito ácido graxo saturado e de cadeia mais longa, então cada tipo de componente tem uma composição química e a gordura também. Então, a gordura tem vários tipos de carbonos na sua composição. Cada carbono a gente vai contando. 1, 2, 10, 15. Normalmente até 8, 10 carbonos é um ácido graxo de cadeia média, que ele está associado com mais produção de corpos cetônicos, o que é interessante. Agora, se é um ácido graxo de cadeia longa, por exemplo, ele não faz tanta indução de corpos cetônicos. Então, aí seria uma gordura com mais carbono, é isso? Com mais carbono, tá. Exatamente. E ela é mais difícil de induzir a cetogênese. Então, se eu estou planejando um cardápio para você, que é uma dieta cetogênica, aí é mais interessante aumentar um pouquinho mais o ácido graxo de cadeia média e tentar reduzir um pouco o ácido graxo de cadeia longa. É mais fácil para a indução de cetogênese e aí, nesse sentido, eu consigo aumentar um pouquinho mais a proteína da sua dieta. E como é que você faz isso? Com base nos alimentos? Como é que é? Isso, exatamente. Então, cada alimento tem a sua composição. Você entra nas tabelas, você consegue ver a composição de cada componente. Aí, de repente, vamos supor que é um azeite, ou de repente que é um óleo de coco, ou talvez seja um abacate, ou uma oleaginosa, o que for. Você tem a composição disso. Ou, de repente, você pode dar exogenamente. Eu consigo ter comprar, te prescrever, um ácido graxo de cadeia curta, que é um líquido. Então, se eu quero compor mais a sua dieta com esse tipo de ácido graxo, eu te dou uma quantidade, 2 colheres de sopa desse ácido graxo de cadeia média, que é um líquido, um óleo, que você vai consumir como se fosse um azeite. Gordura. É uma gordura. Você vai consumir isso para potencializar a quantidade. E aí, lógico que eu vou reduzir também os outros na sua alimentação. Então, tudo isso é muito bem calculado. A gente tem softwares que a gente coloca cada alimento e cada componente desse já sai para a gente. Então, não é tão simples assim para você conseguir ter realmente uma dieta adequada cetogênica. E, além disso, tem um outro tipo de gordura, uma outra composição química, que é um ácido graxo saturado. E o que acontece? Por exemplo, assim, manteiga tem mais ácido graxo saturado, óleo de coco tem mais ácido graxo saturado, e não é uma gordura tão boa assim. O que acontece em algumas pessoas que fazem cetogênica, ou até mesmo dieta low carb, é que elas abusam um pouco mais dessa gordura. E ela não é tão interessante no aspecto de saúde cardiovascular. E aí que é o problema. Então, vejam, dá para fazer uma dieta low carb cetogênica? Até dá, mas desde que bem adaptada. Mas se eu te falar assim, a dieta mais interessante para aumento de massa muscular, eu não vou te falar que vai ser uma cetogênica. E é que vendem a ideia do low carb da cetogênica como sendo uma dieta simples de se fazer, né? Assim, você pode continuar comendo sua carne, comer proteína pra caramba e você vai emagrecer, né? Desculpa. Exato, você come o que você quiser de gordura e é gostoso, né? Tem bacon, tem presunto, então por aí vai, Mas né? pelo que você falou, ela precisa ser totalmente ajustada para cada tipo de pessoa. Exatamente. É muito mais complexo do que a gente imagina, né? Muito mais. Então, assim, na teoria, você vê nas revistas, né? Ou, enfim, nas redes sociais, parece muito simples. A dieta que você come um monte de proteína, um monte de picanha, delícia, churrasco. Né? Nossa, que maravilha. Você vai no churrasco, come a carne, come o queijo. Ai, que perfeito. Não é bem assim. Então, se for bem ajustada, pensando em saúde, tem que ser muito bem organizada. Muito bem, dá para fazer, mas tem que ser muito bem ajustada. E sabe o que é mais interessante? Dieta tem hora para começar e para acabar. Então, de repente, para você, hoje eu faço uma dieta cetogênica. Mas talvez daqui a um mês, a gente tenha outra estratégia. E as pessoas, às vezes, ficam na mesma dieta, sempre no mesmo tempo. E outra questão é, dieta cetogênica ou low carb, como tem menos carboidrato, ela retém menos água no seu corpo. E aí você tem a falsa ilusão, você desidrata mais, você perde mais água. Você vai subir na balança e fala, nossa, eu perdi 4 quilos em uma semana. Você perdeu água. Então, cuidado com isso. E de outra maneira, quando você come mais carboidrato, você retém mais água. Não é que é ruim, não é gordura, não é nada, enfim, prejudicial. Você vai reter mais água. E aí você pensa, puxa, tá vendo? Ó, comi carboidrato um diazinho só, é o final de semana. Você sai no final de semana, você come lá um pouquinho mais de pizza, de hambúrguer. Nossa, engordei 2 quilos. Na verdade, você ganhou mais água, você teve mais carboidrato. E aí você acaba colocando a culpa no carboidrato. Então não é bem assim, tem que ter um pouquinho de cautela. Dá para comer carboidrato, claro que de ajustado, né, de acordo com a necessidade, mas não seria o vilão. Perfeito. E me corrija se eu estiver errado, tá? Na teoria, aqui na minha imaginação, se a pessoa busca emagrecer, ela provavelmente vai ter que... provavelmente não, ela vai ter que entrar em déficit calórico, certo? É sim. E vai facilitar entrar em déficit calórico se ela começar a ser mais ativa fisicamente, certo? Sim, com certeza. E para performar mais numa atividade física, o carboidrato é essencial, né? É rei. Então, talvez uma dieta para emagrecer, a perfeita, assim, a ideal para a maioria das pessoas, me corrija se eu estiver errado, não seja uma low carb, né? Eu concordo contigo, totalmente. Então, quando você pensa no déficit calórico, é consumir mais, gastar mais do que entra. Basicamente, é matemática, né? Então, nesse caso, ou você vai comer menos
calorias e também vai gastar mais. E nesse caso, o exercício, o carboidrato realmente é super importante. E é interessante porque quando eu consumo carboidrato, eu tenho mais performance, eu fico mais, consequentemente, faço melhor o exercício e vou gastar mais calorias também. Então, é uma estratégia inteligente. Claro que a gente vai ajustar, né, de acordo com o seu peso, a sua idade, o seu esporte. Cada tipo de esporte tem um gasto calórico. Você vai contabilizar tudo isso. Mas, eu concordo contigo. Realmente, ajustar o carboidrato é um ponto inteligente e importante para emagrecimento também.